Como nós terminamos os três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos que tratam daquilo que Jesus fez e tem seus aspectos históricos, sendo que eles querem mostrar, né? Mateus mostra Jesus como rei, Marcos como servo e Lucas como um homem. E dissemos, né, que o evangelho de João nós vamos vê-lo depois, né, quando nós vamos abordar o ministério de João, no final dos nossos estudos. Agora, nós vamos entrar então no livro de Atos. Apesar dos evangelhos terem o seu aspecto histórico, eles abordam só o período que Jesus executou o seu ministério aqui na terra, né, antes da sua morte e ressurreição. E Atos, ele vai ter o caráter histórico, mas ele vai mostrar o estabelecimento da igreja, né? E como as consequências, o que aconteceu, como foram executados, mesmo a degradação que houve na igreja, né? Nos primeiros anos, porque ele vai abordar até a prisão de Paulo em Roma. Então, por isso que ele foi escrito por volta do ano 61 depois de Cristo. E os escritos de João foram por volta dos anos 90 depois de Cristo. Então, por isso que nós vamos abordar os escritos de João no final desse estudo. Então, nós vamos ver o Atos, né? Quem escreveu Atos? Atos foi escrito por Lucas, né? O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Em Atos 1, versículo 1, ele fala: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, o primeiro livro que ele está falando é o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, né? Quer dizer, ele, apesar de ser ressurreto, né? Ele tinha um corpo e ele conseguia comer com os discípulos. Ele deu as instruções relacionadas ao reino de Deus, né? E ele falou, né, que aí os discípulos, né, no versículo 6, então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Versículo 7, respondeu, quer dizer, Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. Dita estas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu seus olhos. Então aqui vai começar o relato de Atos, né? E qual que é o objetivo desse relato? É mostrar o ministério do corpo de Cristo, um corpo místico de Cristo. Os evangelhos eram o corpo físico de Cristo. Agora é o corpo místico, porque Jesus foi elevado às alturas, mas ele foi feito cabeça da igreja. E como diz lá em Efésios 1, 22, né? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, essa igreja, né, que acontece primeiramente, né, pelos apóstolos, conforme o 1 Coríntios 12, 28, né, uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de língua. Então, os apóstolos, eles estão em primeiro lugar na igreja. É a partir deles que as coisas vão acontecendo nas igrejas, que as igrejas vão sendo estabelecidas. Só que, claro, Atos não mostra somente a ação dos apóstolos. Nós vamos ver que tem ações de diáconos e tal. Então, na verdade, é o ministério do corpo de Cristo, né? E o capítulo 1, então nós vamos ver agora, nesse estudo, né, panorâmico do Novo Testamento, nós vamos procurar ver capítulo por capítulo, né? E no capítulo 1, nós temos então o preenchimento, né, da vaga do apóstolo
no caso Judas Iscariotes, né, morreu, ele se suicidou, e aí surgiu a vaga, né? E como foi preenchida a vaga dele? E é interessante, né, que eles ficaram 40 dias com Jesus e eles não perguntaram para Jesus, né, qual que seria o apóstolo que ficaria no lugar de Judas. Aí depois que Jesus, né, foi ascendido aos céus, eles então determinaram como seria feito, né, o preenchimento da vaga de Matias, né, mostrando bem claramente, né, que em Atos a ação maior no corpo de Cristo é pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, por isso que Jesus falou, né, que convinha que ele fosse, para que fosse enviado o Espírito Santo. E no capítulo 1, versículo 8, né, ele fala, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria, até o confim da terra. Mas aqui há uma ação do Espírito Santo antes dessa descida, né? Ou seja, o Espírito Santo já estava agindo, faltava o que? Ele revesti-los, né, para que eles pudessem exercer, porque o Espírito Santo já estava com eles a partir de João 20, 22, né, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Então eles já tinham recebido o Espírito no aspecto essencial, ainda faltava receber o Espírito de poder, né, para que eles pudessem, né, ser as testemunhas do Senhor. Então aqui foi a introdução do livro de Atos.